Bom, pessoal, vamos lá então, continuando aqui. Vamos para mais um pacote que é muito importante na, na ciência de dados, né, na análise de dados, machine learning, que é o Pandas, ok? Bom, enquanto o NumPy ele é indicado para trabalhar com dados numéricos homogêneos em arrays, o Panda ele é indicado para trabalhar com os dados tabulares e heterogêneos, tá? Então, o Pandas ele também é indicado para manipulação, limpeza e análise dos seus dados. Por quê? Porque possui estruturas de dados e ferramentas, né, que vão agilizar esse processo, tá? Então, você pode pensar no Pandas, né, a gente vai ver mais à frente, né, como uma planilha no Excel, né? Lá no Excel você tem as linhas, colunas, né, e você consegue endereçar uma determinada célula da tua planilha, indicando, né, o número da linha, né, a identificação da linha, cruzando com a identificação da coluna. Né? Se você quer também selecionar um conjunto de células, da mesma forma você vai especificar as linhas e as colunas em que aqueles dados, né, se encontram. Bom, então assim, o Pandas é muito interessante realmente para trabalhar, né, para o tratamento, né, dos dados tabulares, tá ok? Lembrando que a gente está aqui falando de dados tabulares. Mais à frente, a gente vai ver em outras aulas também, o processamento e análise de imagens, que é um outro tipo de dados. E aí, para análise e processamento de imagens, você tem outros pacotes mais apropriados, tá? Então, aqui estamos falando de dados tabulados, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é importar o Pandas, né? Então, novamente, estamos aqui no nosso ambiente de programação, Google Colab, né? Onde nós criamos aqui um notebook, né, que eu estou chamando aqui de aula prática Pandas, tá? Aqui o nome você pode dar o nome que você desejar para o teu notebook. Aí aqui você tem aqui os recursos, né, que você possui, como eu falei, memória RAM e memória em disco, tá ok? E estamos usando aqui o, o, o Python 3. Bom, vamos lá. Então aqui vamos importar, né? Então, aqui eu importei aqui o Pandas, né? Então você usa esse comando, né? Import pandas as pd, ou seja, importar o panda como pd. Então toda vez que no teu código aparecer aqui pd, você sabe que está se tratando de pandas, ok? E no pandas você tem duas estruturas de dados básicas, né? A series, né? E os data frame, tá ok? Então, assim, a grosso modo, né, as series vão se comportar como se fossem vetores, né? No NumPy, né? Tem o formato que ele é unidimensional, né? E os data frames como as matrizes, tá ok? Porque possui duas dimensões, tá? Mas claro que são diferentes por várias razões, tem outras diferenças, né? Assim, a semelhança para por aí. Então, uma series, na verdade, é um objeto que lembra um dicionário. Por quê? Porque é composto de dois arrays, né? Um array contendo os dados e outro array contendo os rótulos, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui rapidamente a criação das series. Então aqui eu estou criando uma series que eu estou chamando de A, tá? Variável A, vai receber uma series. E aí
o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando aqui, né, o pandas, né, ponto series, e aí eu estou chamando aqui uma função, né, ou um método que cria uma series, ok? Como é que eu estou criando essa series? Repare que aqui dentro, tá, pessoal? Aqui dentro eu estou passando o quê? Uma lista, tá? Uma lista que é um tipo de dado nativo do Python, né? E aí, a partir dessa lista, eu vou criar uma series com esses valores da lista, tá? Então, vamos lá, vamos rodar aqui, sempre lembrando, né, que cada célula você tem, né, possui um bloco de códigos que você executa um a um, clicando aqui, né, nesse play, esse playzinho aqui, ó. Vamos lá. Bom, aqui temos a saída, né? Então, repare, né? Então, assim, só para a gente perceber as diferenças, né? Então, uma series, ele possui, vão possuir os dados, né, que eu passei para ele, né, através da minha lista. Só que, como eu falei anteriormente, uma series, ele tem o que? São dois arrays, um array de dados e um array de rótulos associados a esses dados. Então, quando eu coloco aqui para exibir essa minha variável A, que é uma series, eu tenho aqui uma coluna com os dados, né? Aqui, ó, essa segunda coluna aqui são os dados que eu passei. Porém, eu tenho também uma outra coluna com rótulos associados a esses dados, né? Então, assim, isso também lembra muito, né, os dicionários, né? Como eu até falei aqui, ó, no começo, né? Então, uma series lembra muito um dicionário, que é um tipo nativo lá do Python, onde você cria, né, né, você cria lá um conjunto de valores, de dados, né? E para cada um desses elementos, desse conjunto, você tem um rótulo, tá? Que o identifica, né? Lá na memória, tá? Então, ele aqui automaticamente, né? Mas só lembrando também, né, que lá no dicionário você vai especificando os rótulos. Aqui, como eu não especifiquei nenhum rótulo, ele automaticamente, né, por default, ele gerou um conjunto de rótulos, né? Numéricos inteiros, começando do zero, né? 0, 1, 2, tá ok? Então, esses aqui são os índices, os rótulos, ou os labels, né? Ou os índices desses elementos que estão aqui na segunda coluna, tá? Então, assim, uma series é basicamente isso, tá? Parece muito com um dicionário, tá? Onde você vai conter os dados e a cada um dos elementos, né? Desse conjunto de dados, você tem aqui um rótulo associado, tá? Então, vou até aqui na minha célula, aqui na próxima, vou imprimir aqui, ó. Ah, vou imprimir aqui o conjunto de rótulos, né? Então, só vendo aqui, ó, aqui no caso eu botei A é minha series, né? Minha variável, né? Que eu criei a series e armazenei aqui na variável A, né? E aí, repare o seguinte, ó, tá vendo? Que é, eu aqui botei A.index. Tá vendo que aqui eu não coloquei parênteses, né? Que eu não coloquei parênteses, né? No final. Por quê? Porque isso aqui não se trata de um método, tá? E sim de um atributo do objeto A, né? Esse objeto A, na verdade, é um objeto do tipo Series, tá? É um objeto, né, dessa classe, né? E por ser um objeto dessa classe, você tem lá os atributos e métodos. Então, repare que index é um atributo. E aí aqui você vai exibir o range, né? De atributos, né? Perdão, de rótulos, que começa aqui do zero,
e para no 3 exclusive, tá? Repare que vai de 0, 1, 2. Tá exibido até 2, então, tá? Com passo igual a 1. Tá? Então, ele está mostrando aqui, né, como esses rótulos, a natureza desses rótulos, ok? Mas eu poderia também, aqui no caso, passar, né? Eu vou criar aqui agora uma outra serial. Poderia passar aqui os valores através de uma lista, né? Poderia passar aqui os valores através de uma lista e já passar os índices de uma outra lista, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui agora, então, essa minha variável, essa minha serial. Então, repare que agora, né, eu tenho aqui os meus rótulos, ele não é mais criado por default, igual ao anterior, que era 0, 1, 2. Porque se você não passar nada, ele cria por default aquela sequência começando do zero. Agora, ele está usando como rótulos, ou como labels, ou índices, né, o que eu passei aqui para ele, né, que é o A, B e C, ok? Bom, eu tinha até falado também, né, que uma serial é muito parecida com um dicionário, né, que é um tipo nativo, uma estrutura de dados nativo do Python. E você também pode criar uma serial através de um dicionário. Então, aqui eu estou, né, criando, né, definindo aqui um dicionário em Python, né, como nós vimos em aula anterior, né, onde aqui o 23 eu estou atribuindo o rótulo X, o 85 o rótulo Y e o 100 o rótulo Z. E da mesma forma, né, eu vou criar uma serial passando aqui como argumento o dicionário, né? Ok? E depois eu vou exibir. Então, clica aqui no play. Vamos ver aqui a nossa saída, tá vendo? Que interessante, nossa saída. São os elementos, né, que eu passei aqui para eles. Na verdade, é o meu dicionário, né? Exatamente o dicionário que eu criei aqui com os rótulos para cada um desses valores, tá? E assim, como eu falei também, né, anteriormente, lá no começo, em pandas, ele é indicado para trabalhar com, enquanto o NumPy é indicado para trabalhar com, né, com arrays homogêneos, né, com dados numéricos, o pandas ele é indicado para trabalhar com qualquer tipo de dado, né, numérico e, e não numérico também. Tá? Então, aqui eu estou criando, né, um outro dicionário, né, que eu estou armazenando a mesma variável dicionário, com tipos de dados diferentes aqui. Então, aqui eu tenho uma string, eu tenho aqui um float e um inteiro. Então, vamos lá. Ó, beleza? Então, repare que aqui, ó, o primeiro dado é minha string machine learning, né, que tem como rótulo X. Ok? E por aí vai. Agora, como é que você, né, acessa os dados de uma serial? É simples, através dos seus rótulos. Tá? Então, os rótulos eles são feitos para isso, né? Para você acessar os dados através dos rótulos, né, que estão associados aos dados. Então, aqui na minha variável A, se eu coloco aqui o rótulo, né, X, o que ele vai me retornar? Machine Learning, né, que é exatamente o, a, o valor que está guardado aqui, que está associado a esse rótulo X. Ok? Se eu coloco aqui X e Y, passo uma lista de rótulos, ele vai me retornar também, né, uma lista com os valores correspondentes a esses rótulos. Beleza? Ok? Show. Então, vamos continuar aqui, né? Como eu falei, é uma aula introdutória, a gente não pretende esgotar tudo, só para dar uma ideia, tá? E aí vamos falar também de operadores relacionais, aritméticos. Para isso aqui eu vou importar o Pandas, perdão, vou importar o NumPy, aqui é uma biblioteca que nós já vimos aqui.
Então, da mesma forma, né, como na aula anterior, im- im- é, importe NumPy NP, né? Vou importar NumPy como NP. Vou agora aqui, né? Repare que quando você clica aqui para importar não acontece nada, né? Aparentemente, porque não tem saída, mas na verdade ele está importando e essa execução aqui é de suma importância. Depois aqui eu vou criar aqui alguns valores, né? De forma aleatória, como nós vimos em aulas anteriores. Então, repare aqui que eu estou criando aqui esses valores que vão de 70 a 200, né? São valores inteiros gerados de forma aleatória e uma quantidade, a quantidade de 30 elementos. Então, estou gerando aqui 30 elementos inteiros que vai de 70 a 200 de forma aleatória, ok? E aí eu vou criar uma serial por esses valores, por esse array, ou seja, eu posso também criar uma serial através de um array do NumPy, tá? Então, aqui, ó, vou clicar aqui, tá? Então, ó, criei, então, aqui o meu, né, minha serial através desses valores aqui, né? Passando como argumento a minha variável valores, tá? Que contém esse array aqui, ok? Só que quando eu faço isso, aqui que é interessante também, né? Quando você coloca aqui o Panda já tem esses recursos, né? Bem interessante, né? Que você coloca aqui o mouse sobre a variável, né? Você já tem ali um histograma, né? Dos valores. Você tem ali o valor mínimo, né? A quantidade, 30, e por aí vai. Bom, então aí que ele gerou uma serial, então repare, né? Que como eu tenho 30 elementos, porque eu gerei essa serial a partir desse, desse array, que é um array de 30 elementos que eu criei, né? Criei um array de 30 elementos, então eu tenho aqui como índice, eu não passei índices, né? Não especifiquei como aqui no anterior eu tinha especificado, né? Que é uma lista de índices, né? Ou de rótulos, ou de labels. Não especifiquei, ele gerou, né? Os rótulos por default, né? Aquele rótulo por default que começa do zero, vai até o 29, porque eu tenho 29 elementos, ok? E aí eu posso também, né, da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, ó, eu quero só os elementos, né, dessa serial com valor de glicose maior ou igual que 100. Né? Então, o que eu faço? Eu ponho aqui glicose, né, dentro dos colchetes, eu ponho aqui uma operação, né, com um operador relacional maior ou igual a 100. Né? Então, glicose aqui dentro, glicose maior ou igual a 100. Então, ele vai me retornar, né, uma serial, né, que é subconjunto da serial original, só com os valores, né? Aqui, ó, só com os valores de glicose maiores que 100. E, claro, seus respectivos rótulos, tá vendo? Então, repara que eu não tenho todos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, ó. Rótulo 0, rótulo 1, né? O segundo está aqui, ó. Na verdade, correspondia exatamente ao segundo elemento da minha serial. Mas repare que aqui, ó, do 1 eu já passo para o rótulo 4. Né? Isso porque, né, o valor 3, né, o valor com rótulo 3, era provavelmente menor que 100, né? Vamos ver aqui. O 2 e o 3, né? 2 e 3, ó, são valores menores que 100, 88, tá vendo? Então, por isso que ele já pula aqui do 1 para o 4, tá? Então, ele vai me retornar aqui todos os valores maiores que 100 e seus respectivos rótulos. Aqui também poder fazer, né? Vamos agora testar aqui maiores ou iguais a 26, né? A glicose, que é
né, um nível de glicose mais preocupante. Então, repare que a quantidade já diminuiu, né? Então, a mesma coisa, eu só tenho aqui valores maiores ou iguais a 26 e seus respectivos rótulos. Eu posso também fazer o seguinte, eu posso pegar e multiplicar, né? Usar essa series e multiplicar, usar operadores aritméticos. Então, vou aqui multiplicar por 2. Tá? Então, repare que ele pega aqui os valores, os dados, e multiplica por 2, não os rótulos, tá? Os rótulos, eles não são multiplicados. Os rótulos só servem para identificar os elementos, tá? Mas a operação aritmética é só sobre os rótulos, os dados, tá? Que estão aqui na segunda coluna, os valores de glicose. Eu posso também, aqui que interessante, eu posso usar aqui também um método do NumPy, né? Apesar de eu estar usando pandas, mas eu tinha falado até na aula sobre o NumPy, né? Que o NumPy é uma biblioteca muito importante, né? Porque muitas outras bibliotecas usam o NumPy como uma biblioteca base, né? Uma biblioteca de base, porque utiliza muitas das suas funcionalidades também. Então, eu posso aqui usar aqui o NP, que é do NumPy, né? E chamar aqui o método que calcula a média e passar uma Síria, que é do, né, que a gente cria aí com o pacote pandas. E aí ele vai me gerar aqui, né, o valor médio, né, dos valores, não dos rótulos, tá? Sempre essas operações sobre os valores de glicose que estão aqui, né, na segunda linha. Deixa eu pegar aqui o original, né, aqui, ó. Esses valores aqui que estão na segunda coluna, ok? Beleza, então vamos lá. E repare que como glicose, né, essa variável glicose, é uma instância, ou seja, é um objeto, né, da classe Serial. E aí eu posso chamar eu tenho seus métodos também. Então eu poderia calcular a média, né, como eu calculei aqui. Calculei a média aqui chamando uma função do NumPy. Mas o próprio objeto glicose tem seu método de cálculo da média, tá? Então a glicose ponto e aí eu chamo aí a função média. Então repare que, claro, o valor é exatamente o mesmo, tá? Eu também poderia perguntar, né, isso aqui é quase uma pergunta, né? Se o índice 10, isso aqui é índice, tá? Índice 10 está nessa variável, existe na variável glicose, se sim, ele vai retornar true, tá? Como fez aqui, ó. Ok? É, Então, vamos agora colocar então aqui um outro índice, então, né? O índice 40. Então, vamos rodar aqui. E aí, como eu não tenho índice 40, né? Só vai até o 29, ele vai retornar false. Ok? Bom, então continuando aqui com a nossa aula sobre pandas, né? A outra estrutura muito interessante é o data frame, tá? Que na verdade nós vamos utilizar mais, que é o mais utilizado, né? O data frame na verdade é como um dicionário de séries, de series, ok? É, é algo parecido com uma planilha em Excel, né? Como eu falei anteriormente, que você tem ali as linhas e colunas identificadas. E ela serve para representar as tabelas, tá, de dados de forma de dados retangulares, tabelas retangulares, né, de dados, ok? Então vamos, primeira coisa aqui, vamos ver como é que a gente cria, né, um data frame. Então, na verdade, você tem várias formas de criar um data frame. Aqui, eu estou criando aqui 3 variáveis, tá? Glicose, colesterol, triglicérides, né? Então, aqui eu estou gerando aqui, são valores aleatórios, tá? Inteiros, né? Onde glicose vai de 70 a 200, colesterol de 50 a 400, triglicérides de 50 a 70, e todos eles com a mesma quantidade, 30 valores para cada variável.
ok? Então, vamos gerar aqui. Ok. Foi gerado, né? Não tem nenhuma saída. E aí, com isso, eu vou criar agora um dicionário, tá? Eu vou chamar de base dicionário. Onde aqui os rótulos são glicose, né? E os dados é a variável glicose. Aqui o rótulo é colesterol e os dados é o array NumPy colesterol e aqui triglicérides, onde aqui a última variável é esse array NumPy triglicérides, tá ok? Vamos lá, ele gerou, tá? Aqui a saída, repare que eu pedi para imprimir aqui, né? Repare que isso aqui não é ainda um data frame do Pandas, e sim um dicionário. E aí, a partir desse dicionário, você pode criar, né, um data frame. Então, vou criar aqui essa variável, base dicionário pandas. Tá? Então, é uma base de dados a partir de um dicionário, tá? Que vai virar um data frame pandas. Claro que isso aqui é o nome que eu estou dando, tá, pessoal? Poderia ser qualquer outro nome, pode ser só a letra A ou a letra X, por exemplo. Mas só para ficar mais intuitivo. E aí aqui eu estou usando, né? Eu estou usando aqui né, a função do pandas, né, que é pd.dataframe, e aí passo como argumento o meu dicionário que eu acabei de criar aqui, ó, tá? Esse dicionário aqui que eu acabei de criar, né, que tem essa saída aqui toda, ok? Vamos lá então. Vou rodar aqui, pronto, ó. Agora sim eu tenho um data frame. Repare que a formatação já é outra, né? Aqui você tem, né, um dicionário e aqui você tem um data frame. Aqui, inclusive, você pode até, aqui já aparece, né, no Google Colab, aparece até já que, ó, sugestões de gráficos, né? E você pode clicar aqui, ele gera aqui alguns gráficos para você visualizar, né, histogramos, né, gráficos de linha, gráficos de pontos, tá? São alguns recursos. Bom, mas repare que aqui ele gerou, né, aqui com as colunas que eu tinha passado para ele, né, glicose, colesterol, triglicérides, e as linhas, né, o índice das linhas, os rótulos das linhas, como eu não passei nada, já são gera automaticamente de números de 0 até, né, número total, que é 29. Eu gerei ali com 30 linhas, tá? 30 valores para cada uma dessas variáveis. Ok? Beleza? Então, essa é uma forma de você criar um data frame. Uma forma mais interessante, na verdade, que vamos usar aqui, né? Você, a partir, você tem lá o teu arquivo CSV com seus dados, tá? Um arquivo CSV é como se fosse uma planilha no Excel. E aí você já pode usar esta função aqui do Pandas, que é uma função que lê, né, arquivos do tipo CSV e já transforma em um data frame, tá? Então, esse data frame aqui eu vou chamar de base, vai ser nossa base de dados dentro aqui do programa, tá? Mas para isso, para eu poder aqui utilizar esse arquivo, né, que é o arquivo de dados que eu tenho aqui comigo, né, de base, informações, né, sobre uma população de diabéticos, eu tenho que carregar esse arquivo aqui para o meu ambiente de programação aqui no Colab. Então, para isso, eu vou clicar aqui, tá vendo? Esse ícone parece uma pastinha, né? Repare que aqui abre aqui um diretório, né? De, de arquivos, né? Aqui ao lado, aqui. E aí, aqui eu tenho esse botão aqui, ó, fazer upload para o armazenamento da sessão, tá? Então, enquanto a sessão estiver aberta, esse arquivo vai ficar aqui. Então, ele está aqui já na minha pasta, tá? Então, aqui ele está na minha pasta.
Estou carregando ele aqui, ele estava no meu computador, ele já aparece aqui, tá vendo? Ok, aí sim eu posso agora rodar, né, esse comando aqui, tá? Na verdade, essa célula, né, ele tem vários comandos. Então, vou clicar aqui, né? Então, eu posso até fechar aqui se eu quiser, né? Vem aqui, ó, fecha essa lateral aqui, tá? Eu só abrir ali só para carregar o arquivo. Então, repare que nessa primeira linha eu só carreguei o arquivo e transformei em um data frame, pandas. E aí chamei de base, tá? Aí, a partir daí, nas próximas linhas, eu estou imprimindo, eu estou obtendo informações deste meu novo data frame, né? Então, aqui, quando eu peço para imprimir base.head 3, né? Então, ele vai imprimir as primeiras 3 linhas aqui, ó, desse data frame, tá? Ok? Aqui eu estou pedindo, né? Eu estou aqui, ó, base, né? Base, essa variável aqui, esse meu data frame que eu chamei de base, ponto, é, share, shape, né? Então, aqui é um atributo, repara que isso aqui não é uma função, né? É um atributo, porque aqui não tem os parênteses aqui, né? O abrir e fechar parênteses. Então, atributo. E vai me retornar a forma desse meu data frame. Então, esse meu data frame tem 332 linhas e 10 colunas, tá? E o tipo, né? O outro atributo também, a base, né? The types. Então, aqui é o tipo de cada um dos meus atributos nesse data frame, cada uma cada tipo de dado das minhas variáveis, que são o que? As colunas, ok? Então, aqui o primeiro aqui, ó, é um número inteiro, né? GLO do tipo float, tá? E por aí vai, ok? E na última linha aqui, ó, base.describe, aí sim é uma função, né? Porque aqui eu tenho abrir, fechar parênteses, né? Aí ele faz um resumão, né? Ele usa ali as estatísticas descritivas, né? As, né? As medidas, né? Como, por exemplo, aqui média, para cada coluna, para cada variável, né? Para cada variável eu tenho aqui a contagem, né? Eu tenho aqui a média, o desvio padrão, mínimo, máximo, e por aí vai, tá? Então, por exemplo, aqui a variável idade, né? Então, eu tenho aqui a média de 31 anos, desvio padrão, a idade mínima aqui, né, é de 21, máxima de 81, e por aí vai, né? Tá ok? Aqui eu coloquei, aqui, na verdade, tá, pessoal? Aqui é um dicionário das minhas variáveis nesse banco de dados, tá? É só para descrever o que é cada variável, tá ok? Então, para o skin aqui, a espessura da dobra do tríceps, tá? Em milímetros. Idade, pressão sanguínea diastólica, ok? Então, aqui são a descrição das minhas variáveis, tá? E, e type é uma variável categórica, né? Se tem diabetes ou não, ok? Bom, a partir do momento que eu criei um data frame, da mesma forma, né, como um array NumPy, como um series, eu quero acessar, né, eu quero acessar esses valores, quero modificar esses valores e por aí vai. Então, vamos começar aqui, né? Então, esse comando aqui eu já tinha até usado lá no começo, né? Só que aqui eu estou novamente imprimindo, porque nós vamos recorrer, né, a esses valores aqui, né, essa tabela aqui, com mais frequência, né? Então, aqui esse comando, né, na verdade, chama uma função que vai imprimir aqui, no caso, como eu passei o valor 5, vai imprimir as 5 primeiras linhas do meu data frame, beleza? Ok. E aí, se eu quiser, por exemplo, acessar,
uma coluna desse meu data frame, né? Que repare que cada coluna aqui está identificada com o seu rótulo, tá? Basta eu colocar base entre colchetes, né? Colocar a minha coluna, tá? O rótulo da minha coluna, ok? Aí ele vai me retornar essa coluna aqui, ó, 72, 66, 66, 50, tá? Então, só essa coluna, tá? E o que aparece aqui na primeira coluna aqui, né, do meu resultado, são esses rótulos, tá? Não aqui o ID, tá? Esse ID aqui faz parte vem com o arquivo CSV, mas estou me referindo a esses rótulos que foram gerados automaticamente na criação do data frame pelo Pandas, ok? Show. Mas eu poderia também, né, apenas colocar ponto PB, tá? Eu teria aqui o mesmo resultado, porque repare que esse PB, essa coluna aqui, na verdade agora é um atributo, né, desse meu objeto base aqui, né, que é um objeto data frame, do tipo data frame. Okay? Para localizar também, né, elementos, colunas, por aí vai, eu tenho aqui duas funções interessantes, né? É o lock e iLock. Tá? Eles são muito parecidos, tá? Sendo que o lock ele tem, né, funcionalidades, né, a mais, né? Tem outras funcionalidades que o iLock não tem, né? Mas, no geral, eles servem para você localizar objetos, né? Localizar, perdão, valores no teu data frame, utilizando essa notação de colchete, né? E especificando as linhas e as colunas, separando aqui por vírgula, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui, né, estou usando o objeto base, né, ponto .lock, que é uma, né, que essa função, quando eu passo aqui o valor 2, ele vai me retornar apenas a linha na posição 2, né, no índice 2, no rótulo 2. A linha do rótulo que contém o rótulo 2, que é essa daqui. Então, repare que agora, aqui no caso, né, os meus atributos, né, os rótulos das colunas estão aqui, né? Aqui em cima aparece desse jeito aqui, né? Na horizontal. Então, ele pegou aqui os valores da linha 1, colocou tudo aqui, ó, tá vendo? Se você for aqui na linha de rótulo 2, ó, tá vendo aqui, ó, rótulo 2. Quais são os valores? 3, 1, 8, 9, 66. Aqui é 3, 1, 8, 9, 66. Né? E esse 3 corresponde ao ID, 1, npreg, né? Aqui, ó, ID, npreg, por aí vai. Ok? Beleza? Ah, bom, mas eu também poderia, né, ser mais específico. Então, eu quero que, por exemplo, todas as linhas de 0 a 3, aí no caso aqui, inclusive, tá vendo? Que ela entra aqui, ó, da coluna de rótulo BP, tá? Então, ele vai me retornar aqui só esses valores, tá? Da coluna BP, mas que estão na linha 0, 1, 2 e 0, 1, 2 e 3. Tá aqui, ó. 72666650. 72666650. Ok? O lock também, você pode até também, no caso assim, usar operações lógicas, né? Operadores relacionais. Então, aqui no caso, eu estou usando o lock e aqui dentro eu estou passando para ele o que eu quero, na verdade, todos os valores da coluna idade menores que 30. Então, às vezes, me interessa o quê? Eu quero saber quais os pacientes, né, nessa base de dados, né, quais as pessoas que têm uma idade inferior a 30. Então, eu posso fazer isso dessa forma. Então, ele vai me retornar
somente as pessoas, né, as linhas, né, que no atributo idade, né, a idade seja menor do que 30, tá? Aqui eu tenho o iLock, né? O iLock, ele é parecido com o Lock, né? Só que, no caso, ele não utiliza rótulos, né? Assim, ele não utiliza rótulos que eu digo assim, ó, na forma string, né? Ele vai fazer a mesma coisa, só que usando números, tá? Então, ele vai se referir a linhas e colunas, só que através de números, tá? Então, quando eu coloco esse comando, né? Digito esse comando aí, né, eu tenho o mesmo resultado que aqui, ó, de cima, né? Onde eu coloquei aqui BP, né? Só que na forma de string aqui, esse rótulo, né? Aqui eu botei o valor 3 porque esse BP exatamente, essa coluna é a coluna na posição 3, ó, 0, ó, 0, 1, 2, 3, né? O BP aqui está é a coluna de índice 3, tá? Ok. Outra coisa muito interessante que a gente vai utilizar aqui também, né, para análise dos dados, é saber, né, se você tem dados faltantes, né? Isso vai ser muito útil no tratamento, né, dos teus dados para uso de algoritmos de machine learning. Então, aqui eu tenho a função, né, do próprio Panda, eu tenho uma função no Pandas, né, que essa função você passa como parâmetro, né, a base, né, que é essa função is null, né, você passa aqui a base, e ele vai retornar aqui, né, um data frame, que onde tiver dados faltantes, você vai ver true, né? É true, true, e o resto é false. Então, aqui eu já identifiquei aqui 3 valores faltantes, né? Também tem essa outra função que faz a mesma coisa, né? Note null, que faz a mesma coisa aqui, né? É, Só que é o contrário, né? Só que é o contrário. Onde tiver dado faltante, vai aparecer false, ok? Beleza. Mas eu tenho um método do próprio objeto, né? O objeto base, né? Que é da classe DataFrame, que também faz a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Onde tiver dado faltante, ele vai retornar true, ok? Então, são formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Só que tem um outro comando, né? Que é bem interessante, que ele vai identificar para cada variável o número de dados faltantes, tá? Então, esse comando aqui, né, ele faz isso. Então, aqui, para cada variável, ele está dizendo o seguinte, ó, ID não tem nenhum dado faltante, idade, ó, tem 2 dados faltantes, GLU tem um dado faltante, né? E aí você pode, né, na verdade, a gente vai ver no curso, né, você tem várias formas de tratar os dados faltantes. Você poderia simplesmente excluir essas linhas, né? Ah, vou excluir essas linhas que têm dados faltantes. É uma estratégia, né? Mas dependendo do número de dados faltantes, você vai reduzir muito a tua base de dados. Você pode até usar também outros algoritmos, né? Que vão, algoritmos de machine learning que vão utilizar os dados que existem ali, né? Naquela coluna, né? E predizer o dado, né? O valor dos dados faltantes. Poderia também, tá? Aqui eu estou utilizando, né? Algo bem simples, que é preencher, né? Então, toda essa linha de comando aqui eu estou preenchendo com as médias dos valores, tá? Então, tem ali, cada coluna ali. Vamos voltar aqui, então, rapidamente, ó. Ó, então, por exemplo, aqui eu tenho
né? Por exemplo, eu tenho idade, né? Que tem dados faltantes. Não é isso? Não é isso? Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Tem idade que tem dados faltantes, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui os dados que não estão aqui presentes, né? E calculo a média. Então, esses valores que estão faltantes aqui, que são faltantes, eles vão ser preenchidos pela média que estão presentes aqui na nossa base de dados. Tá? Aqui é a mesma coisa em GLU. Então, vamos lá. Então, aqui, repare que eu identifiquei aqui em cima quais os atributos que tem dados faltantes, que é o GLU, né? E a idade também tem dado faltante, né? Então, vou começar aqui pela idade, né? Então, aqui eu seleciono aqui a minha coluna idade, né? Estou usando aqui uma função, que é uma função de preenchimento dos dados faltantes, né? Onde ele vai fazer o seguinte, ele vai, nesse round, ele vai arredondar, né? O valor da média. Então, aqui dentro eu estou pegando a média, a média de todos os valores da coluna idade, eu estou arredondando, né? E vou preencher no local que está faltando, né? Informando por esse parâmetro aqui, né? Em place igual a true, né? E aí, bom, beleza, tá? Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo nesse comando todo aqui? Estou usando uma função que preenche os dados faltantes. Eu estou preenchendo como? Eu estou passando aqui o método, né? Estou preenchendo através da média de todos os valores da coluna idade. Aí estou pegando esse valor, essa média, estou arredondando, tá? Para poder preencher esse round aqui, né? Para isso. Beleza. A mesma coisa estou fazendo aqui com o atributo GLU, tá? E depois eu vou imprimir para ver, né, se realmente esse problema acabou, né? Então, fiz isso tudo. Então, repare que agora, né, eu, eu preenchi aqui, né, os dados faltantes. Fui verificar, não tem mais nenhum dado faltante, tá? Vamos até aqui no caso aqui, né, pedir aqui para imprimir aqui os 5 primeiros dados, né, da minha base de dados. Repare que agora a atributo idade não tem mais aquele dado faltante aqui, aqueles dois aqui no começo, né? GLU também não tem, né, como tinha aqui anteriormente, quer ver? Aqui, ó, né, tinha esses dados faltantes, preencheu, tá? Coincidentemente aqui foi 31, né? Pegou esse valor que está aqui, tá? Agora não tem mais, tá? Beleza? GLO, o dado faltante estava aqui, né? Agora não está mais. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, como eu falei anteriormente, a gente não, né, essa aula aqui não tinha pretensão de esgotar todos os recursos do Pandas, né? Mas só para realmente fazer uma introdução, né, no seu uso.